Tá funcionando? Acho que sim, hein? Boa noite para quem estiver vendo essa parada ao vivo. Bom dia, boa tarde, dependendo em qual momento do dia, em qual lugar do mundo você está nos assistindo. Nesse momento ninguém vê, não, viu? Bem, não, isso não é alucinação. Realmente estou gravando aqui um Pergunte ao Polícia 2, que eu já gravei na semana passada. Quer dizer, eu transmiti, gravar não gravei. Então tô fazendo de novo, que é pra modo de gravar, né? Então, se por acaso você esteve aqui na quinta-feira, você pode assistir hoje de novo, para fixar alguns conteúdos, algumas coisas. Mas se não quiser também pode, porque eu vou repetir a mesma coisa que eu falei, ó, a mesma pauta tá aqui na mão, né? Com a diferença só que continua a procura do ângulo perfeito para gravar, tá? Para transmitir, para gravar, para tudo. Continuamos nessa paradinha aí. Então é isso. Legal. Tá gravando agora. Vi ali que está. A pergunta se eu quero interromper a gravação. Deixa eu acertar o lugar para tirar aquela aqui. Não. Fica assim mesmo. Então tá bom. Eu vou começar esse episódio de hoje. Opa, Doc Sujo Podcast. Boa noite. Salve. Eu vou começar então com as perguntas que tinham rolado no primeiro Pergunte ao Polícia no chat e eu não tinha visto. Hoje eu estou vendo o chat, aprendi isso. A vida a gente aprende, né? Aprendi e agora consigo ver o chat enquanto eu gravo. E aí as perguntas que tinham rolado no Pergunte ao Polícia, no primeiro Pergunte ao Polícia eu não tinha respondido, são as seguintes. O @depreshow perguntou: existe a possibilidade de um perito com formação em biologia? Sim, depois show. Existe. O que rola? As polícias estaduais, eu não posso dizer todas, né? Mas no caso do meu país, Minas Gerais, a Polícia Civil, para o cargo de perito, aceita qualquer formação de nível superior. Né? Se não me engano, qualquer de nível bacharelado, nem nível de bacharelado. Então, o tecnólogo eu acho que não aceita. Mas enfim, aceita qualquer formação de nível superior e se você ficar na capital, é possível que você vá trabalhar em algum campo de perícia mais atinente com a sua formação. Aí isso também não é garantido. Né? Vai que você tem uma formação de difícil aplicação, então sei lá, você é formado em artes cênicas. Como é que você aplica isso numa perícia criminal? Difícil, né? É possível que você seja alocado a algum outro campo. Ou até, é possível também, que você vá para o interior ou mesmo na capital e você trabalhe com algo que tem nada a ver com a sua formação. Então, por exemplo, eu tenho um amigo perito da Polícia Civil de Minas Gerais, formado em engenharia e que é um baita perito de crimes contra a vida. Né? Homicídio mesmo. Então, não tem, a princípio, nada a ver com a formação dele. A gente pensaria que alguém formado em engenharia fosse trabalhar com, sei lá, perícias de engenharia, né? Incêndio, acidente de trânsito, etc. Mas não, ele trabalha na crimes contra a vida. Mas gosta também, o que facilita. E claro, é possível que você vá. Deixa eu colocar isso aqui porque dá os plim de gente chegando. E é possível também que você vá para o interior do estado, e aí, meu filho, no interior o bicho pega, você vai fazer de tudo. Né? Você vai cobrar o escanteio, cabecear, defender, comemorar e buscar a bola que caiu fora do campo, enfim, você vai fazer tudo. E aí, em paralelo a isso tudo, tem a PF. Né? Os concursos para perito da Polícia Federal, eles são setorizados. A Polícia Federal tem 19 áreas de perícia e aí ela convoca para os concursos conforme a área que ela está precisando naquele momento. Então eu anotei as 19 áreas, né? Então, área 1, ciências contábeis ou ciências econômicas. Área 2, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de telecomunicações, engenharia de redes de comunicação. Área 3, ciência da computação, informática, análise de sistemas, engenharia da computação ou engenharia de redes de comunicação. Área 4, engenharia agronômica. Área 5, geologia.
Área 6, engenharia química, química industrial ou química. Área 7, engenharia civil. Área 8, ciências biológicas. Área 9, engenharia ambiental. Área 10, medicina veterinária. 11, engenharia cartográfica. 12, medicina. 13, odontologia. 14, farmácia. 15, engenharia mecânica ou mecatrônica. 16, física. 17, engenharia de minas. 18, engenharia elétrica. 19, biomedicina, ciências biológicas, farmácia e veterinária. O que isso quer dizer? Vamos pensar que a PF está precisando de peritos, está aumentando a demanda de crimes florestais na Amazônia, por exemplo. É só um caso hipotético. E aí então a PF está precisando de mais peritos. Né? Percebeu que o contingente que ela tinha não é suficiente. Então ela pode, por exemplo, abrir um edital convocando peritos exclusivamente da área 9, que é a engenharia ambiental, focando nesse problema que ela tem. Essa é a função específica das áreas. É poder fazer os certames direcionados, ora mais específicos, ora menos específicos. Então, pode ser que num certame eu preciso de gente formada em medicina veterinária, específico, então área 10, ou que eu precise de uma área um pouco maior. Então eu chamo a área 19, que inclui, além da medicina veterinária, a biomedicina, as ciências biológicas e a farmácia. Certo? Percebam que eu não posso ser perito da Polícia Federal, porque nenhuma das áreas tem psicólogo. Bem feito. Bem feito para minha mãe, que não deixou fazer medicina. Outra pergunta, @Henrique Pinheiro, Henrique com K. Na verdade, não é uma pergunta. O Henrique contou que no primeiro episódio, no primeiro Pergunta à Polícia, eu falei da festa do 12, falei que eu não sabia sequer se a festa do 12 em Ouro Preto continuava acontecendo depois do crime do homicídio da Aline. E o Henrique Pinheiro disse que sim, que a festa do 12 não acaba, porque ela é o aniversário da Escola de Minas da UFOP. O Cyrus Chan diz: Porco, eu gostava muito daquela sua série que você falava de HQs meio fora do mainstream. Saudades. Então, se por acaso, Cyrus Chan, você esteve aqui na quinta-feira, quando eu transmiti e não gravei, você já sabe que eu tenho uma proposta nesse sentido, né? Se, em contrapartida, você não estava aqui, estava na expectativa de assistir gravado e caiu do cavalo, é esse momento agora que você vai ver gravado e aí você vai ver a minha proposta, mas eu vou fazer no final do episódio. O Depre Show respondeu ao Cyrus Chan dizendo que ele também né, gostava daqueles reviews. Pena que isso fez ele comprar Prophecy 1, 2 e 3. Ha. Esse ha devia ser um ha tipo o Pica-Pau naquele episódio que ele consegue casamento. Porque Prophecy é horroroso. Mas se serve de consolo, depois eu também comprei, né? E estava achando muito bom. Os 2 primeiros volumes são muito bons e o terceiro é lixo radioativo. Inclusive me desfiz, assim, não dava. E eu acho legal que naquele vídeo que eu recomendava Prophecy, eu falava assim, ou nesse ou num que eu comentava aquele justiceiro de quinta made in Brasil, eu citava que o autor tinha que fazer uma cagada muito grande para que o terceiro Prophecy fosse ruim, estragasse a experiência dos 2 primeiros. E bem, ele conseguiu fazer isso. Eu lembro o que era? Não lembro mais, já passou muito tempo, já desfiz essa porcaria, já li um monte de coisa no meio do caminho. O @go_frog manda uma pergunta. Qual a sua opinião sobre a qualificação de servidores para acolher o tal depoimento sem dano, visto que não são psicólogos? Na transmissão que eu não gravei, eu fui explicar isso, fiz uma zona, não tinha nenhuma, nem parece o cara professor, não tinha didática nenhuma. Então eu vou tentar ser mais organizado aqui agora. Primeiro, o que é o depoimento sem dano? O depoimento sem dano, e eu gostei que o GoFrog escreveu entre aspas, e eu concordo, né? Com as aspas que ele coloca lá. O depoimento sem dano, ele é uma forma de colher depoimentos de vítimas de crimes sensíveis. Então, por exemplo, o principal que a gente pensa é em crianças vítimas de violência sexual.
essas, na hora de coletar o depoimento, se usa esse protocolo do depoimento sem dano. Agora, também é possível aplicá-lo para mulheres vítimas de crimes violentos, de violência sexual. É possível usar ele para qualquer vítima ou envolvido, por exemplo, uma testemunha que presenciou um crime bárbaro, que assim demande. E qual que é a função dele? Por que eu disse que eu concordo com as aspas do Goldfrock? Existe uma coisa chamada revitimização. Revitimização é quando o ato de chamar a pessoa, a vítima no caso, a repetir o que ela passou, a experiência a qual ela teve, isso acarreta por si sofrimento. Então é como se ela fosse vitimizada de novo por aquele evento. Então imagina, por exemplo, uma pessoa que foi estuprada. A experiência horrível do crime sexual, aquele terror e etc. Ela chega na delegacia para denunciar o crime, ela precisa relatar o que aconteceu. E aí imagine você que a experiência em si, o marco zero, foi traumático, foi doloroso. Né? E ao ter que repetir a história, repetir é também reviver. Né? Tinha uma musiquinha de futebol que dizia recordar é viver, né? Que é baseado numa marchinha. Recordar é reviver. Então, a dor que ela sentiu lá no evento zero, parte dela vai ser repetida no ato do relato. A expectativa do depoimento sem dano, e esse é o sentido do sem dano, é que ele diminua esse efeito revitimizador. E aí é o ponto em que eu concordo com o Goldfrock, com as aspas do Goldfrock, que ele não é sem dano. A gente pode chamar ele de depoimento com menos dano, mas sem não dá, porque o ato de repetir sempre vai ser desconfortável, sempre vai ser incômodo do ponto de vista psicológico, por razões óbvias. Você foi vítima de uma violência, né? Uma violência grave. Então, sem dano é um exagero. É tipo quando as pessoas falam assim que a polícia usou armas não letais. É mentira, não existe arma não letal. Há armas de menor potencial letal, ou armas menos letais. Mas lembra-se daquele brasileiro que morreu na Austrália, se eu não me engano, com um tiro de taser. Em tese, a taser era chamada de arma não letal. Ela é uma arma menos letal. Tem uma menina no Chile agora, nas portas da morte, porque tomou um tiro de gás lacrimogêneo. Né? Bateu na cabeça, e aí lesionou vários nervos. Ela não enxerga, não sente gosto, não sente cheiro. Né? Você vai dizer que a arma de gás é não letal? Não, ela é menos letal. Né? Então, o depoimento sem dano, ele é um depoimento com menos dano. Ok? Estabelecido isso? Beleza. Aí vamos para o método. Como é que acontece a coleta de um depoimento em situações reais, concretas? Lembra na primeira live que eu comentei que o escrivão é o expert da prova documental? Por quê? O trabalho do escrivão é converter em objeto físico, em algo palpável, aquilo que é imaterial, o relato de alguém. Só que o escrivão não é quem conduz a entrevista, o interrogatório, a tomada de depoimento. Eu vou chamar de oitiva para abarcar todo esse conjunto de práticas que são distintas. Tá? O depoimento, a entrevista e o interrogatório. Tá? Eu vou chamar tudo de oitiva. Quem conduz a oitiva é o delegado de polícia. Esse é o trabalho dele. E a oitiva é um negócio muito doido, porque a oitiva transforma um relato em primeira pessoa, então eu conto o que eu vivi, ou o que eu vi, ou o que eu testemunhei, o que eu sofri. E na passada a termo, né, quando vai lá para o papel, ela está em terceira pessoa. Por quê? Entre o que eu falo e o que o escrivão digita, há o delegado dizendo, olha, ele pergunta para mim assim, e aí, como é que foi? Me conte sobre o dia do fato. E eu digo, era uma segunda-feira, meio fria, do mês de junho, na segunda-feira à noite, e eu estava com o nariz escorrendo, a garganta inflamada, torcendo para não ser Covid, quando eu escutei a batida na porta.
Isso é o que eu relato, primeira pessoa. E aí o delegado vira para o escrivão e diz, olha, consta aí que era uma segunda-feira à noite, o depoente estava na sua casa, se sentindo mal, e esperando que não fosse nada grave. Perceba? É mais ou menos o que eu disse, com menos palavras e menos detalhes. Desculpa. Deus queira que não seja Covid. Eu acho que é só a garganta inflamada. E aí, isso já é um problema em si, que se discute bastante, que é um pouco de atualizar isso. Né? Não faz sentido essa interposição, essa colocar um atravessador entre o discurso e o registro. Né? No caso do depoimento com menos dano, isso é um problema ainda maior. Por quê? Delegados têm, por formação, o curso de Direito. Isso é obrigatório, está lá no artigo 144. Está no artigo 144? Agora estou na dúvida. Mas, enfim, para ser delegado tem que ser formado em Direito. Comentei isso na primeira live. Os escrivães, hoje, Polícia Civil de Minas Gerais, gente, sempre a minha base de raciocínio vai ser a Polícia Civil de Minas Gerais, que é aquela que eu melhor conheço. Hoje, um escrivão de polícia precisa ter nível superior. Em quê? Em qualquer coisa, assim como os investigadores. Um número não desprezível deles é formado em Direito também. Né? Então quer dizer que, a princípio, nenhum deles tem formação técnica o suficiente para coletar um depoimento, passou um cabelinho aqui, um depoimento com menos dano, que em tese é feito por psicólogos. O que se faz? Né? Eu até comentava na live, na transmissão passada, que em Minas teve uma delegada, a delegada Helenice, que concluiu agora há pouco o seu mestrado, e ela discutiu exatamente essas questões de tomada de oitiva de crianças vítimas de violência sexual, porque ela trabalhou nessa unidade um tempo. E aí no mestrado dela, se eu não me engano, mestrado em segurança pública, ela discutiu esse tema, mas eu ainda não tive tempo de ler. O que é feito, pelo menos lá na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente Vitimizado? Primeiro, que a delegacia tem psicólogos no seu corpo de profissionais. Lembra que eu falei na live passada? Né? São os cargos não policiais, então você tem analistas psicólogos. E no caso da DEPCA de Belo Horizonte, também tem uma investigadora, eu sei de uma, a Renata, que foi inclusive minha caloura na faculdade, e depois minha aluna na academia de polícia, que é formada em psicologia. O que é feito nessas situações? Você coloca mais um atravessador. No sentido de que aquele especialista com formação é quem vai conduzir a oitiva. Claro, o delegado vai orientar o que ele precisa saber, para onde é que ele deve levar a oitiva, mas quem conduz de fato é o profissional especializado. Uma possibilidade era que, e aí eu não sei se lá na delegacia eles têm isso, realmente não sei, por exemplo, usar uma sala espelhada, né? E ponto no ouvido. Ponto eu sei que não tem, mas a sala espelhada eu fico na dúvida. Que por exemplo, enquanto o delegado e o escrivão estão atrás do... Lembra? Sabe aqueles filmes que... Quem que te assaltou, Dona Maria? Aí vai um monte de homem enfileirado. Que é uma sala... Aquilo que é uma sala espelhada, né? Então, para quem está lá dentro é um espelho, para quem está lá fora é um vidro transparente. Né? Então, delegado e escrivão do lado de fora, psicólogo e vítima ou depoente do lado de dentro, ponto no ouvido, o sujeito lá dentro conduz e o pessoal de fora diz o que precisa. Outra saída, se fazer diretamente pelo profissional, pelo técnico, de maneira filmada, e depois você decupa a filmagem. Né? Isso podia ser para os depoimentos corriqueiros. E uma terceira ainda é que o profissional, o técnico, faça tudo e ao invés de você ter um relatório de oitiva, né, um depoimento passado a termo, né, você tem um relatório técnico daquele profissional dizendo o que aconteceu. Então essas são as três formas. Na vida real, isso não é a realidade do Brasil inteiro. Né? É essa a pergunta do Golfrog.
Em Minas Gerais tem isso, na capital. No interior não tem. Né? Minas Gerais é um estado gigantesco, né? Um estado com tamanhos nacionais. Né? E aí no interior você não tem equipes multidisciplinares desse tipo. Né? Se tiver vai ser sorte, não planejamento. Então o que é feito é que a maior parte do tempo o depoimento sem dano pode ser algo que eu já ouvi falar. Né? O profissional lá na ponta, o delegado, o escrivão, já ouviu falar. E até, talvez, se eles forem bem dedicados, estudaram alguma coisa, né? Entendem um pouco, mas assim, não são experts, não têm formação para isso. E a coisa não é feita. Né? Na outra transmissão eu contei esse caso, vou contar aqui de novo, que é quando eu fiz eu colhi um depoimento sem dano. Foi super intuitivo, eu não tinha estudado isso, assim, foi uma coisa feita. A gente costuma chamar a Polícia Civil de Polícia Se Vira. E aí foi na base do Polícia Se Vira. Né? Eu já estava na divisão de referência da pessoa desaparecida, da Polícia Civil de Minas Gerais, para onde eu fui a fim de completar minha formação em psicologia e aproveitar minha formação em psicologia, quando um colega da Homicídios de Contagem, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, estava ligando para tudo quanto era unidade da Polícia Civil que ele achava que teria psicólogo. E olha, estou falando de uma cidade na região metropolitana, hein? Contagem das cidades mais próximas de Belo Horizonte. Porque ele estava com uma situação terrível que uma menina de 4 anos de idade, teoricamente, tinha assistido ou tinha visto, né, o pai assassinar a madrasta da menina, né, a companheira do pai. E ela, então, era uma testemunha muito importante daquele crime que eles estavam investigando. Só que era uma criança de 4 anos de idade. O investigador responsável, né, o Cirlei, um colega que já faleceu, foi assassinado, um cara 10 demais, enfim, começou a procurar em todos os lugares para poder achar alguém que pudesse fazer aquilo. E, de alguma forma, isso caiu lá na Desaparecidos. Eu acho que o pessoal do Departamento de Recursos Humanos falou que na Desaparecidos tinha psicólogo e tal. E aí caiu no meu colo e ele perguntou se eu podia ajudar. E eu falei, tá, posso. Por que eu falei, tá, posso? Porque eu sou um irresponsável, já que eu falei que nunca tinha estudado esse assunto? Não. Eu nunca tinha estudado depoimento sem dano. Mas eu sabia atender crianças vítimas de violência, porque eu tinha estagiado por 1 ano na faculdade atendendo crianças vítimas de violência sexual. 1 ano inteiro. Então, me municiei das minhas ferramentas para atendimento de criança, né? Papel, lápis, bonequinho, tudo isso, brinquedos diversos, e bumba meu boi para contagem. Preparei o cenário, né? Então, além da mãe pedir que nenhum policial estivesse presente, né? Nenhum outro policial além de mim, não entrei armado para entrevista, né? Deixei a arma do lado de fora, e pedi que, para além da mãe, também tivesse presente uma representante do Conselho Tutelar, uma conselheira, para garantir no final, para assinar o relatório comigo, dizendo que eu não tinha constrangido, né? Não tinha trazido nenhuma revitimização da criança. E aí usei das técnicas que eu tinha, que eram técnicas de abordagem direta, né? Então, chamei a criança para desenhar, chamei a criança para dramatizar e etc. Assim, disposto a ouvir o que ela quisesse me contar, acreditando que ela contaria logo o que a gente estava interessado. Eu sei que gastei um bom tempo nisso e nada da criança falar. A criança me contou a história do papai, contou a história da mamãe e nada do crime em si. Quando já tinha bastante tempo que a gente estava naquilo, estava chegando perto da hora do almoço já, eu entreguei os pontos. Falei, não vai dar, não vou forçar mais. Né? Falei com a mãe e a conselheira, falei, olha, não vou forçar. Ela não quer, de repente... ela recalcou, né, um termo da psicanálise, que diferente da forma que a Valesca Popozuda usa, né, recalcar é quando eu tiro alguma coisa da consciência, né, algo é tirado da consciência a fim de não causar maiores danos. Foi bem, talvez ela tenha recalcado, não sei, não vou forçar. E aí fui dizer pro colega, pro Cirlan, que foi um baita profissional, por isso a gente sente tanta falta dele, inclusive, que ele falou, bem, se não dá, não dá. Nós também não vamos forçar. Ou a gente consegue de boa,
ou a gente vai caçar em outro lugar, não vai ser com essa menina que a gente vai tirar as coisas. Entre eu sair para avisar a equipe e voltar, a mãe perguntou para a menina, olha, por que você não contou pro tio a coisa feia que o papai fez? Algo assim. E a menina respondeu, por que o tio não perguntou? Mas por que eu vou contar as coisas que ele não quer saber? Primeiro, tapa na cara, né? Quando eu voltei, a mãe me contou isso, e aí eu voltei a criança e disse, o que o tio não te perguntou? E aí o que seguiu foi um relato vívido do que ela tinha visto. A madrasta tinha sido assassinada espancada, né? Agressão física, morte seguida de agressão física, e o pai tinha batido nela com a coronha da arma. E a criança tinha visto alguns flashes disso. Né? Inclusive, a criança tinha participado do processo de fuga do pai. O pai levou a madrasta, largou ela no hospital e fugiu com a criança no carro. E aí foi pego, ele estava preso. E aí ela me escreveu com uma riqueza de detalhes, a gente desenhou, assim, tudo muito claro, sabe? É uma criança muito inteligente, eu até tenho vontade, assim, de saber o que foi feito dela, eu quero, sabe, assim, uma lucidez muito grande, assim, uma disposição para falar, claro, também provavelmente impacta não saber tanto a seriedade daquilo que ela estava assistindo, né? O próprio Freud vai falar que os traumas da infância são traumas a posteriori, né? No sentido de que o sujeito adulto olha para aquilo e percebe que aquilo era traumático e aí se traumatiza. Essa é uma possibilidade. Mas, enfim, me descreveu com uma vivacidade muito grande. E é um trabalho que eu tenho muito orgulho, né? Porque depois se conseguiu a condenação desse sujeito. E por que se conseguiu? E aí, antes de por que se conseguiu, vou terminar essa história, né? E aí, como é que nós fizemos? A criança não foi para a sala de depoimento ser ouvida. O delegado e o escrivão não desceram para tomar o depoimento dela, passar a termo. Eu fiz um relatório que eu assinei como investigador de polícia e psicólogo, descrevendo tudo o que tinha acontecido, com bastante clareza, o método que eu tinha usado, como é que a gente tinha chegado, toda a trajetória para chegar naquela história. E pedi para que a mãe e a assistente social, a conselheira tutelar, não sei se é assistente social, assinasse comigo. Então foi essa a peça que foi para dentro do inquérito. A menina não voltou a ser ouvida, não voltou a ser importunada pela equipe, nem nada disso. Né? Ela foi deixada seguir sua vida. Mais ou menos porque a equipe se afeiçoou a menina pra caramba, era uma família muito pobre. E aí eu sei que enquanto o Sirlan esteve lá no homicídio de Contagem, porque era com ele que eu tinha contato, né? Eles voltaram à casa da família várias vezes, compraram material escolar para a menina, enfim, ajudavam com cesta básica, essas coisas. Então foi assim que a gente terminou essa história. Assim não, que eu ia dizer como é que o pai foi condenado, né? Depois dessa conversa, né, dessa entrevista que eu fiz com a criança, a equipe foi levar ela embora para casa, né? Então colocaram na viatura e foram levar. E aí no caminho a menina disse assim, tio, foi aqui que o papai escondeu. E aí o povo ficou assim, escondeu o quê, gente? Pararam o carro e foram lá ver. Numa calha de telhado, sabe aqueles caninhos do telhado que desce e tal? Dentro dele o pai tinha enfiado a arma com a qual ele matou a companheira. Assim ele foi condenado. Com um relato extremamente vívido da criança, feito em terceira pessoa, como é de praxe, e a arma do crime localizada graças ao depoimento dessa mesma criança. Então a gente ficou super orgulhoso e até pouco antes do Sirlan falecer a gente sempre conversava sobre esse caso porque era um caso que tinha sido muito emblemático. Para mim tinha sido muito emblemático encontrar com um policial que eu não conhecia, mas que tinha sensibilidade suficiente para saber que ou a gente ganha limpo ou a gente está perdendo. Desculpa, a gente tá bravo. E com isso eu quero dizer que ele estava disposto a perder a testemunha-chave do caso dele se não tivesse uma forma segura de abordar essa testemunha. Né? Segura não para ele, para a equipe, porque a gente sempre pensa na segurança da equipe, mas segura para a testemunha. Né? E também porque tinha resultado numa condenação. É o que a gente chama na polícia de servição. A polícia tem essa gíria de falar que alguma coisa foi um servição. Putz, isso aqui foi um servição. O servição em geral você conseguiu evitar um mal maior, você conseguiu prender o envolvido, né, o autor de um crime grave, todo mundo saiu vivo, você não perdeu ninguém da equipe nesse processo, enfim, esses são servições. E esse foi um servição
sobre a qual eu e o Silan conversamos até o fim da vida dele. E aí é isso. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Goldfrog. Se eu não respondi, faço um resumo agora. Eu acho que é tenso porque não tem informação. Acho que seria necessário, para mim é necessário cada vez mais que as unidades policiais sejam equipes multidisciplinares. Há uma jurisdicracia, uma direitocracia, vou dizer assim. Não de direita, mas de direito. Né? A maioria dos policiais tem formação em direito. Né? É a formação que mais aglutina a gente. Né? E aí acaba que você tem uma visão limitada de um fenômeno de fenômenos que são muitas vezes multifacetados. Quando eu trabalhei na Desaparecidos, a gente tinha uma equipe de investigadores muito multidisciplinar. Então, eu formado em psicologia, um outro colega formado em educação física, tinha um outro formado em matemática. Você tinha um monte de formações bizarras e isso contribuía muito no processo porque a gente acaba tendo visões de mundo distintas e acaba tendo especialidades diferentes, né? Nessa percepção do mundo. Então era muito, muito, muito rico. Eu sempre me chateio da polícia não ter isso, das polícias não terem isso. Então, eu vi uma questão do Alonso ali, daqui a pouco eu comento, o Alonso e do Alain. Aí depois, né? Depois aquela foi a última questão do chat passado, que eu deixei passar. E aí tive algumas perguntas via Twitter. A primeira foi do Laranja, @laranjudo, meu amigo, perguntando: os civis e vocês, entre parênteses, chamam policiais de tiras? A resposta é sim. Sim. Eu já fiquei muito mais puto do que eu fico hoje. Todas as vezes que eu tô na internet, alguém fala assim: por que na sessão da tarde os policiais chamam de tira? Eu nunca vi um policial chamar alguém de tira. Quantos policiais você convive na sua vida? Valendo! Não deve ser muitos, porque, bem, pelo menos no meu país, Minas Gerais, entre a polícia civil, tira é um termo corrente. E ele designa uma classe muito específica de policiais. Um delegado não é tira. Um perito não é tira. Um escrivão não é tira. Tira é o chão de fábrica. É o investigador. Aqui é o que sobrou no chão de fábrica. Então, esse é o tira. E é muito doido porque então você vai ver alguns usos disso. Por exemplo, são muito bem quistos, a princípio, delegados que um dia foram tiras. Quer dizer, o cara que era delegado, depois fez a formação em direito, prestou outro concurso e passou para delegado. Esse é um sujeito bem quisto. Né? A princípio, ele pode fazer cagada e ficar mal quisto. Outra coisa, tira inclusive flexionado. Então, por exemplo, chegou um delegado lá que é carne de pescoço. Um delegado que não está legal, ninguém está gostando de trabalhar com ele, etc. E aí é muito comum a imagem de tem que juntar a tiragem e derrubar esse delegado. Entende? Juntar a tiragem. E quando eu digo juntar a tiragem e derrubar o delegado, não quer dizer juntar os policiais e bater no delegado. Não, é bem mais simples, bem mais administrativo. Juntam-se os investigadores e eles vão até um inspetor, que é o investigador-chefe dos investigadores, e colocam um cargo à disposição. Dizem: olha, nós aqui, a equipe toda, não vamos trabalhar com esse delegado que chegou aí. É fria. A tiragem não comprou esse delegado e não. Então a gente está aqui se colocando à disposição. Que, em outras palavras, quer dizer, joga a gente para onde a gente quiser, desde que não seja com esse delegado. Isso só funciona se a tiragem for toda junta. Né? Então não adianta 2 tiras de uma mesma equipe, numa equipe de 10, irem lá reclamar do delegado. Mas sim, isso acontece. Usa-se o termo tira. @RibeiroB_Ana fez uma pergunta que eu gostei muito de refletir sobre ela, já não tivesse refletido, que é: a morte e violência vão se tornando mais banais com o passar do tempo na profissão? Digo, há uma perda de sensibilidade para que o próprio exercício se sustente? Na transmissão original eu fiz uma distinção entre banalizar e dessensibilizar. Então eu vou tentar repetir ela aqui. Por quê? Porque
A Ana faz a pergunta com os dois termos, né? Ela fala primeiro, a violência e a morte vão se tornando mais banais, e no segundo momento ela pergunta, há uma perda da sensibilidade? Estou começando de trás para frente. Sim, eu acho que há uma perda da sensibilidade. É preciso haver. Né? E por que eu digo isso? Porque eu sou um caso real em que isso aconteceu. Né? Quem assistiu o Pergunte ao Polícia 1 vai lembrar que eu disse que na academia de polícia eu não aguentava ver sangue. Fazer visita guiada ao IML era insuportável. É incogitável, nem insuportável. E no final trabalhei 7 anos quase na divisão de homicídios, atendendo ao local de crime. Então vendo sangue, tocando sangue, mexendo com cadáveres, né? Tendo contato direto com a violência. Isso é decorrente de um processo de dessensibilização. Né? Vou usar um termo da psicologia comportamental. No seguinte sentido, eu tinha um estímulo aversivo, morte e violência, do qual, por razões concretas, eu acabei me aproximando, né, e ficando menos sensível a esse tema. Era uma questão a esse objeto. Era uma questão de sobrevivência mesmo na profissão, não tinha outra saída. Né? Minha avó tinha um ditado que dizia, não tem tu, vai tu mesmo. Né? Só tinha isso. E isso é diferente de banalizar. Eu acho que em nenhum momento, e aí pensando em outros policiais que eu conheci que tinham um perfil muito parecido com o meu, isso em nenhum momento quer dizer banalizar a morte e a violência. Nos 7 anos, vou arredondar para 7, tá? Nos 7 anos que eu trabalhei na homicídios, não me lembro, ou talvez tenha tido muito poucos, locais de homicídio em que eu fui e que a dor dos familiares não me sensibilizou de alguma forma. Ou que eu não me sensibilizei com a dor dos familiares diante da perda daquele parente. Mesmo criminoso? Mesmo criminoso. Né? O bandidão da quebrada ainda tem mãe, muitas vezes, tem esposa, tem filhos. Essas pessoas sofrem quando ele morre. Né? Porque elas estão perdendo a pessoa. A gente olha para o cadáver e diz, está aqui um criminoso. E as pessoas olham e dizem, está aqui meu filho, está aqui meu pai, está aqui meu marido, né? Meu companheiro, meu irmão, meu amigo de infância. Né? Então esse processo não é simples assim. Né? Que é diferente do banalizar. Eu acho, e aí uma opinião, pode se discordar à vontade, estou aqui viajando, que o sujeito que tende a banalizar a violência, ele já chega assim na polícia. Não é a polícia que faz ele banalizar a violência. Entende? Sempre tem, quando eu cursei a academia, e depois quando eu vou, nas 2 vezes que eu cursei a academia, e depois quando eu voltei como professor da academia de polícia, sempre tem o policial Rambo. Sempre tem o bombado, faca na caveira, que já tem um monte de coisa, que já comprou cinto tático, calça tática, o pescoço da mula, e quer explodir o crime e tal. Sempre tem esse cara. Esse cara é propenso a banalizar a violência. E por banalizar quer dizer, inclusive, cometer violência. Né? Que é diferente de usar a força. Um policial num local qualquer, identificado como tal, está usando da força, de uma força simbólica, que faz com que os sujeitos abram mão de cometer atitudes que talvez eles cometeriam se aquela figura não estivesse lá. Isso é usar da força. A violência é o exacerbar da força. É a força além do necessário vira violência. Né? Então há sujeitos que eu acredito são propensos, e eu acho, de novo, e aí já com um pouquinho mais de estudo que eu li sobre isso, o perfil profissiográfico, etc., que as polícias precisariam ter formas de barrar esses sujeitos já na entrada, esses rambos, assim, sabe? Esses caras que tendem a banalizar a violência. Como? Como é que barra na porta? Cara, todos os concursos da polícia têm psicotécnico. Todos. Não existe nenhum que não tenha. No psicotécnico, grosso modo, né, explicando bem por alto, você estabelece um perfil profissional e você vai aplicar algum instrumento nos candidatos
Aqueles que se enquadrarem no perfil profissional estão aptos e aqueles que não se enquadrarem estão inaptos. Como é que eu faço isso? Estudando técnicas de psicometria, né, que é de mensuração psicológica, pegando os instrumentos mais modernos para isso e sendo rígido. Teve um estudo da PM de Minas Gerais, agora eu não sei se era um TCC de pós, não me lembro, eu li isso há muitos anos, que analisava justamente isso. O que eles fizeram? Pegaram sujeitos que tinham sido reprovados no psicotécnico, mas que entraram na PM por força de medida judicial, né, mandado de segurança, e esses sujeitos entravam na corporação e depois analisavam a vida profissional desse cara, para ver se ele tinha cometido faltas disciplinares, transgressões disciplinares, etc. O índice de sujeitos que, tendo sido reprovados no psicotécnico, eram incorporados forçosamente, né, por via judicial, e que depois ocorriam em transgressões disciplinares graves, era proporcionalmente muito maior do que da população geral de policiais militares. Trocando em miúdos, eu fiz o concurso para PM de Minas Gerais, tomei pau no psicotécnico, entrei na justiça, o juiz mandou a PM me integrar. Eu fui integrado. A chance de, uma vez PM, uma vez nomeado policial, eu cometer uma falta disciplinar de natureza grave é maior do que os sujeitos que foram inicialmente aprovados no psicotécnico. Isso quer dizer o quê? Que o psicotécnico é uma unidade preditiva importante de comportamento. E perceba, faltas disciplinares de natureza grave. Não é tipo o cara chegou com o coturno desamarrado, com o cinto frouxo, com a farda mal passada, que eu vou falar disso mais na frente numa outra pergunta aqui. É falta disciplinar grave. Então, a gente precisa levar a avaliação psicológica mais a sério, com mais rigor mesmo, para que a gente evite a presença desses sujeitos, evite dar poder a sujeitos que não têm condição de gerenciar isso, ou que vão causar muito dano com isso. Mas aí falta boa vontade política, né? Próxima pergunta. O @ Felipe com PH de farmácia, Felipe Eni. A sua camisa do Joker não tem o Coringa do Jared Leto. A camisa que eu gravei essa anterior, você pode assistir aí. Não tem, por isso que eu tenho essa camisa. Jamais comprei uma camisa. Aquela já tinha o Joaquin Phoenix, eu já não é dos meus favoritos. Eu recebi 3 perguntas de uma pessoa que pediu gentilmente para não ser identificada. Eu vou respeitar, vocês vão entender por que ela pediu para não ser identificada, eu vou respeitar isso naturalmente. E aí já lanço aqui a questão. Você quer me mandar uma pergunta e não quer se identificar? Por razões que só dizem respeito a você mesmo? Se você não confiar em mim para mandar, tipo no DM, porque foi o que essa pessoa fez, ela mandou no DM e confiou em mim. Mas se você, não conheço esse careca aí, vou confiar nesse viado, como é que pode? Você pode me mandar no CuriousCat. Meu arroba no CuriousCat é Lucas_Ed. O CuriousCat é uma ferramenta de perguntas anônimas. Você pode mandar lá a sua pergunta anônima, eu vou responder numa boa. Posso responder até lá, se você preferir. Você diz se quer que traz para cá, se quer que responde lá, beleza? Mas cuide de você, se preserve aí, não se exponha. Disposto já basta o palhaço aqui, né? Então, a primeira pergunta da pessoa anônima foi: pode explicar melhor a militarização velada das polícias judiciárias? Estou cursando a academia para escrivão da Civil e a gente só falta bater continência lá dentro, a pretexto de hierarquia e disciplina. Bem, esta é uma questão sensível. Primeira coisa, é importante a gente qualificar os termos. Eu não sei se está havendo uma onda de militarização nas polícias civis. E por que eu não sei? Porque quando a gente pensa em militarização, não é só a estética. É todo um conjunto de coisas. Quando se fala de desmilitarizar a polícia militar, não é só tirar o uniforme. É tirar o uniforme, é tirar a lógica de força auxiliar do exército, é tirar o Código Penal Militar, é tirar a hierarquia rígida,
é tirar a lógica de combate, de guerra, que vem do exército. Né? É entender que aquela é uma força de segurança para tempos de paz, então ela precisa agir de forma distinta. Desmilitarizar é muito mais do que só tirar a farda, beleza? Estamos conversados? Então, muito mais do que a estética. E pela pergunta da pessoa anônima aqui, eu percebo que ele está falando da estética. E eu concordo com ele. As forças de segurança não são nem só as polícias judiciárias. As forças de segurança no Brasil têm um... Como é que eu vou dizer? Tem um tesão por uma estética militar, por algo que um delegado, meu amigo, chamava de criptomilitar, né, desse código militar, dessa estética militar mesmo, que é um troço impressionante. Né? Então você vai ver lá uma unidade qualquer, homicídios. Homicídios. Tem lá o cara que está de calça tática, coturno, cinto, couro ostensivo, camisa uniforme, com nome Polícia Civil gigante. Irmão, você é da Polícia Civil, cara. A gente é polícia judiciária, a gente não faz policiamento ostensivo, não por regra. Né? Essa é a exceção do nosso trabalho. Esse é o extraordinário. O nosso ordinário é a ação de polícia repressiva, né, de polícia judiciária, para a qual faz muito mais sentido você estar vestida com a camiseta de apagão, Ruas de Fúria, aqui, ó, do Rafael Fernandes, lá pela Draco. Tô esperando chegar o meu, hein, Rafael? Do que estar vestindo um uniforme. Porque eu vou chegar numa pessoa e conversar com ela. Eu preciso estabelecer uma relação de diálogo com essa pessoa. Eu não quero amedrontar essa pessoa, eu não quero constrangê-la, eu não quero diminuí-la. A princípio, não. Eu quero que ela colabore comigo, que ela me conte o que aconteceu. Mais detalhes possível, que ela me dê indícios, onde coletar indícios físicos, etc. É isso que eu quero dela. Mas essa estética militar tá por aí. Quando eu fui da academia de polícia, né, quando fui aluno, era bem diferente do que é hoje. Né? Então a gente tinha um uniforme, que hoje também tem, mas né, sapato preto, calça jeans, cinto jeans, camiseta de uniforme enfiada para dentro. Todos os dias de manhã a gente fazia a ordem unida, que é ficar em fila, cantar o hino nacional, antes da aula começar e depois que as aulas terminavam. A gente tinha que estar sempre barbeado, não podia usar barba longa. As meninas tinham que estar com o cabelo amarrado em coques. Tinha monitor que vinha com algodãozinho para ver se o sujeito estava bem barbeado. Esse tipo de porcaria. Né? Que é dessa estética militar que eu estou dizendo, né? Dessa filosofia militar. Que é usada com o pretexto, como disse a pessoa anônima aqui, com o pretexto da hierarquia e disciplina. Não é algo que eu acho legal. Né? Hoje a Academia de Polícia de Minas está bem mais tranquila, né? Então você ainda tem uniforme, mas as pessoas podem usar barba, as meninas podem aparecer de cabelo solto. Mas algumas coisas ainda permanecem. Eles ainda fazem ordem unida para chegar e para sair. Né? Não cantam hino, mas fazem. Eu acho que o hino é só na segunda e na sexta. Na entrada da segunda e na saída da sexta. Quando o professor entra na sala, os alunos têm que ficar de pé e receber a gente com um grito de bom dia, boa tarde, senhor. Que eu acho bem constrangedor, inclusive. Então essas coisas ainda estão lá. Eu, Lucas Évio, tenho preguiça. Acho que não é por aí. Me senti extremamente desconfortável em ser recebido aos berros por uma turma, com medo de que eu sacaneasse eles na presença, que eu canetasse um aluno, né? Sendo que aquele aluno, quando acabasse o curso de formação, podia ser meu colega de equipe. Podia ser o cara que ia estar cuidando das minhas costas numa tomada de um terreno, por exemplo. Né? Então, para mim, pessoalmente, não fazia sentido. Mas para a instituição fazia, e era só mais um professor, né? Enfim. Próxima pergunta, ainda da pessoa anônima. Pode falar sobre como tem sido a transparência de dados em segurança pública ultimamente? Se tem ficado mais fácil ou mais difícil o acesso e o porquê? Bem, depende de quais dados a gente quer. Dados macros sobre a criminalidade do Brasil ficaram mais acessíveis.
de início de 2019 para cá. Por quê? No final de 2018, o ministro da Justiça, o ministro da Segurança Pública, naquela época o ministério era separado, o senhor Raul Jungmann, publicou uma portaria estabelecendo rótulos de dados para algumas ocorrências que geravam confusão. Sim, 2018. E quais eram as ocorrências que geravam confusão? Ocorrências de morte violenta. Sim, morte violenta gerava confusão em 2018. Por quê? Porque ainda que algumas pessoas dizem assim, não, é só usar a rotulagem do Código Penal. Hein? Homicídio, feminicídio, tá tudo lá. Não precisa inventar a moda. Precisa, porque há dados qualificados. Por exemplo, quando um policial mata alguém numa ação, você vai dizer assim, é homicídio. Tá, mas você quer que esse número seja diluído dentro do homicídio? Dentro da categoria homicídio? Ou você quer saber exatamente quantas mortes por ano são decorrentes de intervenção policial? Eu acho que esse é um dado importante de ser conhecido, apartado. Porque ele diz de uma força pública, da letalidade de uma força pública. Digamos que um policial é assassinado numa operação. Você quer que esse número seja diluído no meio dos homicídios? Ou você quer saber quantos agentes da força pública morrem em operação? Entende? Isso não tá. O tipo penal é o mesmo, é homicídio. Só que ele tem qualidades, qualificadores que são importantes da gente conhecer. Isso foi regulamentado no final de 2018, na portaria 229 do Ministério da Segurança Pública. Pense você. E aí de lá para cá o governo federal mudou um pouco a forma de coletar os dados e de disponibilizar. Então hoje os estados realizam suas ocorrências, seus trabalhos, as suas ocorrências registradas nos estados são enviadas ao Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça compila e torna isso público, algumas naturezas, né, não todas, mas torna isso público em painéis de Business Object, né, BI. Você pode acessar eles lá no site do Ministério da Justiça. Então, por esse lado, o acesso a informações ficou mais fácil e mais rápido. Por quê? O Cinesp, que é o órgão responsável por isso, tem um delay de 3 meses. Então hoje, dia 7 de junho, ele está publicando os eventos ocorridos em 7 de março, até 7 de março. Por que ele tem esse delay? Porque a fonte primária dele são os boletins de ocorrência. O boletim de ocorrência é a primeira notícia que se tem sobre um crime, né, ou sobre um evento delitivo. Só que um boletim de ocorrência pode ser o rótulo de um boletim de ocorrência pode ser diferente do rótulo do inquérito policial. Por exemplo, briga de boteco, tá? Aí você vai dizer, porco, tá na pandemia. Não, tem gente indo pra boteco e brigando no boteco na pandemia também, isso não parou, tá? Briga de boteco. Pau, cadeirada, taco de sinuca pra cá, bola de sinuca pra lá. O Joãozinho, que apanhou na briga do boteco, foi pro hospital todo quebrado. Qual que é a ocorrência aí? Agressão. Vias de fato / agressão. Quer dizer que a ocorrência é de uma briga. Mas, passadas uma semana de hospitalização, o Joãozinho morreu. Não se registra um novo boletim de ocorrência. Se qualifica o anterior. O inquérito não vai ser um inquérito de vias de fato agressão, vai ser um inquérito de lesão corporal seguida de morte. Também conhecido como homicídio, mas ele tem um rótulo diferente para a gente entender a dinâmica. Né? Então, esse delay de 3 meses serve para que o Estado corrija uma informação e mande essa informação já qualificada, já bem depurada para o Ministério da Justiça. Então, por isso tem esse intervalozinho. Né? E aí um primeiro problema. Antes disso, antes de 2019, e até hoje, assim, então, há organismos como o Fórum Nacional de Segurança Pública, o IPEA, e outros organismos que computam os dados a partir de uma outra fonte, que é o SIM-DataSUS, Sistema de Informações de Mortalidade / DataSUS, né? Acho que é Sistema de Informações de Mortalidade mesmo. Então eles compilam de lá os dados de criminalidade violenta.
Só que o Sim DataSUS tem um delay maior, eu não sabia dizer com precisão, mas eu acho que ele é maior do que um ano, e enquanto o Ministério da Justiça é a cada 3 meses. E, outra coisa mais importante, a fonte do Sim DataSUS é o registro hospitalar, hospitalar entre aspas, né? Mas é o resultado final. Então, aquela ocorrência do Joãozinho, ela só vai entrar no Sim DataSUS já como morte. Ela não passa por um percurso de lesão corporal, ficou uma semana lesão corporal, depois virou morte. Não, ela já entra direto como morte, né? Porque tem um delayzinho, então quando ela é registrada, ela já é registrada com o resultado final. E aí você vai dizer, tá, beleza. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não dá para comparar uma fonte com a outra. Porque elas têm métodos, aqui eu fiz um mega resumo, mas elas têm métodos de coleta distintos, ela tem descritores distintos. Aí você diz, não, mas então tá, então vamos comparar janeiro de 2020, janeiro de 2017 de um com janeiro de 2017 de outro. Não dá. Por quê? Os dados do Ministério da Justiça são mais dinâmicos do que os dados do Sim DataSUS. No sentido de que eu posso registrar uma coisa agora e na coleta do mês que vem, eu, Estado, tá? Eu sou Minas Gerais. Eu registro agora uma coisa. E aí envio essa informação ao Ministério da Justiça. No mês que vem, aquela coisa não é mais. Então, era lesão corporal, virou homicídio. 12 meses depois, aquele registro original foi descoberto que era outra coisa. Então, por exemplo, eu registrei um suicídio, e aí 12 meses depois chegou uma informação importantíssima dizendo que era um homicídio com simulação de suicídio. Eu não tenho problema em alterar aquilo, né? A realidade alterou as coisas. Só que isso não acontece no Sim DataSUS, porque aquele dado sai do Sim, ele já não faz mais diferença. Aquele caso já foi registrado pelo SUS. Já acabou. Ele não vai voltar lá e dizer, não, a gente registrou o suicídio, mas a polícia descobriu que é um homicídio. Porque não há essa comunicação com a polícia. Então esse é um problema, tá? Comparar os dados é sempre problemático. Mas eu acho que alguns dados, alguns indicadores muito importantes estão mais visíveis, mais acessíveis. E alguns deles vão ficar ainda mais acessíveis. Então, por exemplo, espera-se que seja publicado o novo Plano Nacional de Segurança Pública, e ele vai permitir que se acompanhe lá como é que o seu estado está em alguns índices, em tempo mais ou menos real, né? Esses 3 meses de delay. Então, como é que estão os homicídios no seu estado? Como é que estão as lesões corporais seguidas de morte? Como é que o seu estado está em termos de latrocínio? Inclusive comparando com a meta para o seu estado. Então você vai poder olhar lá e dizer, pô, meu estado está fazendo uma taxa de 7, eu não sei as taxas, tá? Vamos dizer, uma taxa de 7 homicídios, quando a nossa meta, 7 homicídios por 100 mil habitantes ao mês, quando a nossa meta era 5. Tá? Então, essas coisas vão estar lá em tempo real, né? O tempo necessário para a consolidação das informações. Estou vendo ali que está acabando o prazo de 1 hora, eu vou estourar. E eu vou seguir para terminar as perguntas aqui, certo? Na transmissão original também foi assim. Então, segura na mão de Deus e vem. E até porque apareceram outras perguntas ali no chat que eu quero comentar, né? Por fim, a última pergunta da pessoa anônima, que tem a ver com o que eu estava falando agora. Ele quer saber como é que é meu trabalho no Ministério da Justiça. Gostaria de saber mais sobre. Descobri que no meu estado e cidade há um serviço específico de crianças desaparecidas, mas não sei a quantas anda. Então, para quem não sabe, eu sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais há 16 anos e atualmente estou aqui em Brasília trabalhando no Ministério da Justiça. A gente vai ter que dar uma puxadinha na minha. Estou trabalhando no Ministério da Justiça. Como é que eu vim parar aqui? O que eu faço aqui? Eu trabalhei durante 7 anos, também 7 anos, não é coincidência, também 7 anos na divisão de referência da pessoa desaparecida de Minas Gerais. Eu trabalhei lá um bom tempo, fiz muitas amizades, estudei o assunto. E aí, em 2017, acho que 17, 2017 ou 18, início de 18, agora não sei, acho que foi final de 17. Rolou uma sondagem se eu estaria disposto a vir para o Ministério da Justiça para trabalhar com
com um assunto relacionado a pessoas desaparecidas. Topei. E aí, então, no final de 2018, eu vim para Brasília pela primeira vez para trabalhar num aplicativo do Ministério da Justiça, o Sinesp Cidadão. Talvez já tenham usado, um aplicativo bastante popular, que tinha uma aba, tem ainda uma aba de pessoas desaparecidas. Então, a minha missão, a gente sempre fala missão, minha missão era aprimorar, aperfeiçoar a plataforma de desaparecidos do Sinesp Cidadão. Porém, quando eu cheguei aqui, a gente percebeu que o problema era, o buraco era muito mais embaixo. Não adianta só você o Sinesp Cidadão é uma plataforma de exposição das pessoas desaparecidas. Mas ele não é um banco de dados, ele precisava de um banco de dados. E para ter um banco de dados, você precisava de um dicionário de dados. E aí a gente foi, e aí precisava do entendimento do fenômeno. Então eu comecei a trabalhar nessas questões que eram questões anteriores, proto-questões à questão que eu tinha sido chamado para trabalhar. Né? Naquela época, em março de 2019, foi publicada a Lei 13.812, que é a Lei Nacional, a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, e ela norteava algumas questões com as quais eu estava trabalhando. Mas o meu objetivo naquela situação era melhorar a ferramenta, né? Uma ferramenta muito específica. Trabalhei, escrevi, produzi, etc. E com a promulgação da lei, isso ganhou um pouco mais, esse trabalho ganhou um pouco mais de tração. Né? Então, outras diretorias se interessaram, uma outra diretoria se interessou, eu estava trabalhando na diretoria de gestão de informações, a diretoria de política de segurança pública se interessou pelo assunto, naturalmente, e a coisa foi crescendo de tamanho. Porém, em 2019 eu passei no processo seletivo do doutorado na UFMG. E aí então decidi que ia abandonar o projeto, ele já estava em boas mãos, né? Estava com o coordenador geral de pesquisa e inovação e a Helena, uma investigadora da Polícia de Santa Catarina, que eu tinha trabalhado junto com eles, então eram eles que eu segui tocando o projeto. E aí fui para Belo Horizonte. Bem, chegando em Belo Horizonte, assisti 2 semanas de aula e aconteceu uma coisa muito louca, velho, que se eu contar você não acredita. Inventaram a tal de uma pandemia global, de uma doença mortal, que pôs todo mundo em casa, suspendeu todas as atividades, etc. Eu continuei ainda, durante o primeiro semestre de 2020, trabalhando remotamente, colaborando, não trabalhando, mas colaborando com a equipe que tinha ficado em Brasília cuidando do projeto. E aí, com a pandemia, as aulas da faculdade, as aulas do doutorado em regime remoto, me convidaram a voltar. E eu, bem, por que não? E aí voltei. Dessa vez não mais para a diretoria de gestão de informações, mas para a própria delegacia, a própria diretoria de política de segurança pública, que é onde a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas está sediada. E agora a gente entra de fato na pergunta da pessoa anônima. O que eu faço? Eu estou gerente adjunto do projeto Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. A minha função é tanto gerir políticas públicas nesse sentido, né? Então pensar em estratégias para melhorar a qualidade da informação que a gente tem sobre esse assunto, para melhorar as formas de prevenção ao desaparecimento, para melhorar as formas de localização de pessoas desaparecidas, enfim, um escopo bastante grande de coisas. Está lá no decreto 10.622, agora de 2021, para quem tiver curiosidade de ver, o escopo das atividades que a gente exerce, né? Eu estou ligado à Autoridade Central Federal, e também cuidar de algumas questões práticas. Então, por exemplo, pensar em protocolos de busca e localização, investigação, busca e localização de pessoas desaparecidas, em formas de capacitação dos agentes de segurança pública para esse assunto. Então, são essas as atividades. Assim, né? No último dia 25 de maio, houve a instauração do Comitê Gestor da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, que é um órgão político. A gente assessorou a estruturação do comitê e o seu funcionamento. E agora, então, o comitê roda lá, a gente continua assessorando ele como equipe técnica,
e enquanto isso tem as minhas atividades técnicas mesmo, que é, por exemplo, planejar visitas a diferentes lugares no Brasil para conhecer as práticas, né? A pessoa anônima aqui falou que na cidade dela tem uma unidade de desaparecidos. É possível que em algum momento eu vá até lá junto com a equipe, né? Eu não trabalho sozinho. Eu vá até lá junto com a equipe, conhecer as práticas, conhecer o trabalho que eles desenvolvem, como desenvolvem, o que a gente pode aprender com a forma como eles fazem, né? Para tentar disseminar boas práticas no país afora. Então, hoje o nosso principal objetivo é entender o que se faz, o que já se faz no Brasil sobre investigação de pessoas desaparecidas, o que de melhor se faz, compilar isso tudo e multiplicar, né? Distribuir isso para os outros estados da federação que porventura não tenham estruturas ou que não tenham passado por problemas que outras unidades já passaram. Então, é isso. Então acabou as perguntas da pessoa anônima. Eu vou dar uma breve pausa aqui, porque eu vou olhar o chat. Eu tô tão feliz que eu consigo ver os chats. O Alan Guedes, o chegado, falou que se eu for falar de quadrinha para chamar ele, que de polícia ele só sabe quando foi assaltado em BH em 2013. Vai ficar queimando a capital do meu país aí, dizendo que foi assaltado em 2013. Isso é mentira. Posso que o assaltante veio de outro lugar para assaltar em Belo Horizonte. Lá não tem crime lá. O Alonso também, amigão de velha do tempo do antigamente, do quadrinho de Belo Horizonte. Você pretende fazer análise de abordagens policiais que saem na mídia ou menos sobre operações policiais que ganham destaque graças a desfechos desastrosos? Alonso, não está no meu plano. Por quê? A chance de ser prematuro é a palavra que me ocorre, mas não é essa, né? Precipitado nesse tipo de análise é muito grande. Aí você pode dizer, mas você faz isso lá no seu Twitter? Faço, mas eu gostaria de fazer isso menos, assim, né? Então a gente pode talvez discutir um caso mais pacificado, por assim dizer, sei lá, vamos falar do ônibus 174, vamos falar do caso Eloá. Por que a gente falaria desses casos velhos? Porque muita coisa dos problemas que a gente tem hoje estão lá nos casos velhos, sabe? São os mesmos problemas que a gente teve lá atrás. Então eu me sinto pessoalmente mais confortável. E outra, além de me sentir pessoalmente mais confortável, me sinto também profissionalmente mais confortável. Por quê? É muito fácil alguém se sentir ofendido com uma análise qualquer que eu faça e dizer, olha, aquele cara do Ministério da Justiça falou essa merda. E aí, então prefiro não. O Alonso fez alguns comentários engraçadinhos, tipo, esses tiras vão dar um tiro nessa sua bunda gorda. Lucas e Porco, uma dupla de um tira. Que bom, melhor do que fucking sucker, né? O Lynch R 1917, onde eu já vi esse nick seu, cara? Enfim, ele diz, Porco, talvez você estava na transmissão anterior, né? Falou que estava ruim. Porco, minha parceira vai prestar a prova para civil em necropsia. Acho que é isso. Queria saber se nessa área há alto risco à vida, igual em outras áreas da Polícia Civil. Cara, eu vou tentar te responder a partir do que eu entendi, certo? Por que a partir do que eu entendi? Porque quando você diz que ela vai fazer em necropsia, eu estou entendendo que ela vai fazer como auxiliar de necrópsia, que era um cargo que a Polícia Civil de Minas Gerais já teve, hoje não tem mais, mas que é possível que alguns estados ainda tenham. Né? E não como médico legista, por exemplo, que é um perito formado em medicina que vai ser médico legal. Então acho que é auxiliar em necrópsia, que é uma atividade técnica, não de nível superior. Então, eu diria que sim, há menos risco de violência no ato do trabalho. Tá? Por que eu digo no ato do trabalho? Porque é importante a gente lembrar que muitos dos policiais que são assassinados no Brasil são assassinados fora do horário de trabalho. Né? Alguns petões exercendo atividades complementares, o famoso bico. Né? Então o cara é policial de dia, de noite ele é segurança do supermercado, porteiro de zona. Tem muito isso aí. Né?
Não que eu já tenha visto, o pessoal me conta. Tem muito que faz bica, eu já ouvi falar. Mas muito tempo de polícia, o pessoal acaba contando as histórias. Assim, né? Então, esse tipo de risco continua. Né? Então, o risco de violência fora da atividade de trabalho. A gente sabe também de casos de pessoas policiais que foram ser assaltados, por exemplo, não reagiam. No ato de entregar a carteira, o assaltante viu que eram policiais e ele foi morto. Então esse risco existe, que é um risco não da atividade, mas da profissão. Em termos de risco de violência referente à atividade, o auxiliar de necrópsia, o médico legista, é risco praticamente zero, né? Porque é uma atividade exclusivamente interna. Os sujeitos trabalham nos IMLs ou nos institutos médicos legais ou postos médicos legais. Ele só trabalha lá dentro, o cliente dele é o cadáver, né, já está morto, então o risco de violência em razão do trabalho é muito baixo. Em razão da atividade, melhor dizendo, muito baixo, quase zero. Mas há outros riscos, né, uma profissão com risco de contágio, por exemplo, por infecções, essas coisas, um tanto mais considerável. Tanto que há adicionais de insalubridade, em geral, para quem exerce essas funções. Então, espero que tenha te respondido, velho. Há riscos da profissão, há poucos riscos da atividade de violência e há altos riscos, né? Há outros riscos ligados à atividade, mas não de violência. O Alonso aqui está dizendo também o orgulho da velha guarda. Lucas, o orgulho da velha guarda do FIC. Seu trampo é foda, mano. Muito obrigado, meu velho. O orgulho da velha guarda do FIC é tenso. Acho que o orgulho da velha guarda do FIC é o Afonso. Eu sou jovem ainda para ser velha guarda. O Lynch diz que é isso mesmo, né? É isso que eu estava dizendo, então vale aí a resposta. E o Henrique Pinheiro, é o mesmo que eu respondi? Deixa eu ver. Henrique Pinheiro, ele mesmo. Tio Polícia, estão ótimas as conversas, fico feliz pelo remake porque perdi a anterior. Mas fica a dica de que hoje o áudio ficou bem baixinho, quase um ASMR. Sugiro colocar link pro Curious Cat no seu Linktree. Ok, colocarei o link. Agora do áudio, não tô sabendo o que tá acontecendo. Eu tô no microfone bom. Tô no Snowbola. Tá, vamos ver isso aí. Talvez seja porque a minha garganta tá zicada. Pode ser. Eu não sei se chega a ponto de ser um ASMR, não. Mas enfim. Últimas duas perguntas. Outra do Laranjudo. Ele disse que me mandou no Twitter, né? A polícia tem aqueles trem de série, filme que dá zoom na foto e de repente, pá, tá em HD, identificamos o suspeito? Vamos primeiro nas questões. Pera aí que o Pablo tá dizendo aqui. Tentou aumentar o ganho no Streamlabs, Lucas? Cara, o Pablo R. Cardoso, você tá falando grego. Eu não sei. Eu não sei o que isso quer dizer. Tem um negocinho aqui de configuração do lado do microfone. Microfone Snowball, daí tem uma configuração. Será que eu aperto isso aqui? Editar a configuração. Eita, caralho. Travou tudo. Converter para mono. Atraso de áudio, compressão, noise gate, supressor de ruído. Não manjo. Vou esperar que você me mande mais dicas aí pra eu ver como é que eu faço essa parada, tá? O ganho no Streamlabs. Ele vai. Beleza, Pablo, obrigado. Manda lá no Twitter que eu vejo como fazer isso, tá? Vivendo e aprendendo, gente. Eu queria, quem soubesse, esses aí que são jovens, ligados nessas tecnologias, essas coisas. A Twitch tem jeito de eu colocar um fundo aqui, um fundo falso projetado, tipo como aqui, igual eu uso nas reuniões. Eu coloquei aqui minha prateleira de livros, ó, vocês podem ver, belíssima. Mas eu queria dar uma tampada geral, né? Porque tá aqui minhas mochilas bagunçadas, meus livros tá ali no sofá, e vocês vão falar assim, não, Lucas, é uma zona. Sou, mas eu não preciso saber disso, tá? Então se alguém souber um jeito de colocar um fundo fake aqui, aí, lá vem o Alonso de novo. Vocês estão usando siglas só para me sacanear, tipo, tem sim como fazer como aqui, só usar o OBS. Aposto que o OBS nem existe, é tipo o Bart passando trote no bar do Mo. Aí o filho do Lula falou que sim, só que tem que ter o fundo verde. Aí fudeu. Não dá pra ser tipo Teams, que você só manda desfocar o fundo, eu já acho ganho, entendeu? Já que aí
Dona Flávia pode passar lá atrás, a coitada tá ali presa no quarto, sem ir na cozinha. Mas enfim, depois a gente vê essa parada aí. OBS é um software de transmissão. Ok. Depois vocês me mandam isso tudo aí no Twitter, quem puder, por favor. Fico muito agradecido. Deus lhes dará em dobro. Vou para as últimas perguntas, né? Porque o tempo já está muito estourado. 15 minutos. O Laranja estava perguntando o lance de aumentar as imagens, né? E, vamos ver o suspeito aqui e tal, igual acontece nos filmes. Uma coisa importante. A qualidade da imagem. Eu sei que o povo é da comunicação, do design, da tecnologia, vai saber disso melhor que eu, que sou um mero psicólogo. Mas olha só, a qualidade da imagem está ligada a um instrumento utilizado para captação da imagem e não para um instrumento de análise dessa imagem. O que isso quer dizer? Se eu não tiver captado a imagem em Full HD 52K, bombante, não vai funcionar na hora de eu analisar, não vai dar para ampliar a imagem e ver lá a perfeição, não vai acontecer isso, né? A imagem tem que ser coletada em alta ou em altíssima. Hoje isso está mudando um pouquinho, mas, por exemplo, câmeras de segurança, poucas eram de alta definição, tinha muita câmera tosca. E aí você ampliava e diz, já sei quem foi que matou. Foi um monte de pixel bege. Não dá. Então não. Mas isso também abre uma outra questão que é a mentirada dos filmes e séries norte-americanos. O que rola? A pergunta que eu mais respondi nesta vida como policial, nesses 16 anos, é: seu trabalho é tipo CSI? Não. Essa é a primeira resposta. Essa é a resposta curta, tosca. Não é, não tem nada a ver com a porra lá. A resposta mais elaborada é: primeiro, eu sou investigador e os personagens do CSI são peritos. A gente trabalha com objetos distintos. Segundo, nem os peritos trabalham como no CSI. Porque, primeiro que um episódio de CSI, o custo daquela investigação é altíssimo. Existe uma regra no serviço público, não sei nem se a regra está escrita, mas existe uma regra que você deve primeiro tentar soluções mais baratas, menos dispendiosas, mas mais eficientes, e à medida que elas não vão dando resultado, você vai encarecendo o processo, né, tentando outras ferramentas. Então aquela coisa que aparece lá no CSI, tipo, achamos um cabelo, vamos rodar o DNA, saber o DNA de todo mundo, tal, não sei o quê. Caô. Você não usa isso a esmo. Vamos usar, faz um DNA aí, não deu nada, faz outro, não deu nada, faz mais um. Não é assim que a banda toca. Né? Então isso é errado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, CSI é um recorte, como eu disse. Né? CSI foca no trabalho da perícia, que é uma parte de uma investigação criminal. Né? Peritos e investigadores trabalham juntos. Um vai cuidar da prova subjetiva, como eu disse, né, nos indícios subjetivos, e outro dos indícios materiais. Então, os indícios coletados pela perícia ainda precisam ser amarrados de uma forma defensável, na forma de uma narrativa defensável, pela equipe de investigadores. E aí eu contei um caso, isso já chego na questão seguinte, que foi da Mel, minha amiga Mel, beijo, que ela queria que eu contasse a história do meu fim na Homicídios. E aí vou contar um caso que não é do fim, mas eu faço do fim. Desculpa. E eu falo do fim na sequência, porque o fim nem é tão espetacular. Eu contei na outra transmissão de um caso que a gente foi chamado, quando eu ainda estava no Homicídios, de uma morte violenta numa avenida importante do centro de Belo Horizonte. Uma avenida que eu frequento bastante até hoje, inclusive. Quando estou lá na minha cidade. Por que eu falei uma morte violenta? Porque a gente foi acionado, porque em tese era um homicídio, e quando a gente chegou lá a gente viu que provavelmente não era um homicídio, mas um latrocínio. E em Belo Horizonte, a equipe da divisão de homicídios, da divisão de crimes contra a vida, perdão, não faz os crimes de latrocínio. Né? Eles ficam para a divisão de crimes contra o patrimônio, porque o latrocínio é um crime contra o patrimônio. O sujeito mata com o objetivo de roubar. Não mata por matar.
Então tem essa distinção aí. E a gente não estava... não era um caso nosso, mas a gente estava lá, já que a Via Cruz virou circo, estamos aqui, embora, né? E aí nós trabalhamos no caso, até porque a gente descobriu que era latrocínio, a gente já estava trabalhando no caso. E aí fica um negocinho, velho, a gente já está aqui, a gente já veio, a gente já começou a mexer, a gente teve uma porrada de gente. Vai ser menos doloroso se a gente fizer um relatório completo de tudo que a gente fez do que a gente fazer um relatório dizendo que a gente veio aqui não era nosso. E fazer um outro relatório dizendo tudo que a gente fez para mandar para o DEPATRI, né, para o Departamento de Patrimônio. Então, continuamos a investigação. O sujeito morreu. Era um senhor idoso, com uma série de debilidades físicas. Ele morreu no apartamento, no prédio, no alto do prédio. E a gente, vimos lá e tal, não sei o quê. Né? A perícia chegou para periciar o local e a gente desceu para conversar com algumas testemunhas. Porteiro, o cara da lojinha em frente e tal, não sei o quê. No processo de entrevista, a gente descobriu que na noite anterior a vítima tinha dado uma festa. Então a casa tinha ficado cheia, assim, umas 35, 40 pessoas tinham circulado pelo apartamento. E aí, beleza, coletamos mais outras informações e subimos de novo para ver se a perícia tinha alguma informação boa para nós. Quando a gente chegou lá, o perito que estava responsável, meu amigo, meu colega de turma, a gente formou na mesma época, cara, eu gosto demais, estava coletando impressões digitais na casa, com grafite. Ele já tinha grafite em pó, né, que é o que é usado para evidenciar a impressão digital. Ele já tinha grafitado o apartamento inteiro. Toda hora que ele dava um passo, tem mais um aqui, ó. Mais outra aqui, boa. Na hora que a gente voltou, a gente disse, velho, o que você está fazendo? Eu estou coletando impressão digital. Assim, como é que eu vou te explicar? A vítima deu uma festa aqui ontem. Umas 40 pessoas passaram por esse apartamento. Você vai achar impressão digital? Vai. Muita. Mas muita. Mais do que você é capaz de processar, inclusive. E aí a gente foi na cozinha e a pia estava abarrotada de copo. Ele ainda não tinha chegado lá na cozinha. Eu falei, velho, você vai ficar aqui o resto da vida. Provavelmente ele estaria processando essas digitais até hoje. Né? Pensa que cada pessoa tem 10 dedos, né? 40 pessoas, são 400 digitais que poderiam ser localizados no cenário, né, na cena. Então percebam, o trabalho pericial é extremamente importante, mas ele não existe sozinho, assim como o trabalho investigativo. Né? É o trabalho da perícia que diz pra gente que foi um latrocínio, pela forma, pelo modus operandi da morte. Né? A vítima foi estrangulada com um fio elétrico. E a casa toda revirada por causa da festa, e faltava alguns poucos objetos, assim, talvez dinheiro, mas nunca tem jeito de saber se faltava dinheiro de fato. Mas um aparelho de DVD, vocês veem como é velho, filmes, essas coisas. A perícia que traz essa informação pra gente, a informação material. E aí a gente diz, opa, não é um homicídio, é um latrocínio. E a gente leva uma segunda informação para a perícia e diz, olha, você vai achar digital aí mesmo, muitas, em boa qualidade, porque a vítima deu uma festa. As duas atividades se dão em conjunto. O indício material solto serve de muito pouco, ele não conta o caso todo. Ele conta o caso da materialidade, ele conta da materialidade do caso. É preciso do trabalho investigativo, do trabalho subjetivo, muitas vezes assim chamado, né, com as testemunhas, com os relatos, para amarrar a história. Para dizer o que aconteceu primeiro, o que veio depois. Entende? E o CSI só mostra um pedacinho. Que é só o trabalho pericial. E os fodão lá resolvem tudo só com o trabalho pericial. Caô. Conversa para boi dormir. Não se resolve tudo só com o trabalho pericial. O Alonso fez um comentário dizendo que tem programas de aprimoramento de imagem usando machine learning, inclusive testaram com placas de carro que a imagem original estava borrada e até mesmo com pessoas, mas ainda depende de redes neurais bem feitas e ainda é bem experimental. Então, vocês veem que eu não menti. É algo que está sendo testado, iniciado agora. Já tem quase 10 anos que eu saí da Homicídios. Né? Então, naquela época era impossível, porque era quando a gente precisava muito de imagens. Na Desaparecidos a gente usava também um pouquinho, mas bem menos. E aí, então, já que eu falei de homicídios e desaparecidos, como é que eu saí da Homicídios? Como eu disse na live passada, que foi gravada,
na hora que foi perdida, eu cursava psicologia na UFMG e o curso era de tarde. Né? A minha turma era da turma da tarde. Então eu precisava trabalhar à noite e rolava de boa, porque eu pegava serviço às 6h30, né? A escala de plantão que a gente tinha naquela época era: eu pegava às 6h30, de segunda a sexta. Né? Então, quando o meu plantão caía entre segunda e sexta, eu pegava às 6h30 da noite e largava às 8h30 da manhã. Folgava 3 dias e aí voltava. Mesma coisa, 8h30, 8h30. Então eu trabalhava 14 horas. Quando o plantão caía no final de semana ou feriado, sábado, domingo, feriado, eu pegava o serviço 8h30 da manhã e largava 8h30 da manhã do dia seguinte. Problema nenhum, porque eu estudava de tarde, estava sussa. Mesmo quando era um plantão de domingo, por exemplo, se eu quisesse eu podia ir em casa, tomar banho, dar uma descansada antes de ir para a aula. Mas a escala foi alterada. Né? Passou a ser a escala que a gente chama de 12/24. Que é a escala que a Polícia Militar já usava, e que a Polícia Civil alterou para que nenhum policial trabalhasse mais do que 12 horas. Não tivesse um turno maior do que 12 horas. Então essa escala passou a ser o seguinte. Um dia eu pegava 7 da manhã, trabalhava 12 horas, então portanto largava 7 da noite, ia para casa, descansava 24 horas, voltava às 7 horas da noite, trabalhava até 7 horas da manhã, e aí saía, descansava às 3 dias, e aí voltava na manhã de novo, fazia a mesma coisa. Nessa nova escala, 12/24, era indiferente se era sábado, domingo ou feriado. Então, os dias eram corridos. Né? E aí você percebe o problema, que é como é que estuda de dia? Né? Nessa altura do campeonato, o meu curso de graduação já era diurno, eu tinha tinha aula de manhã e de tarde. Como é que faz? Aí eu fiz um bem bolado lá, com um colega, então ele trabalhava para mim os plantões diurnos. Desculpa, a gente tá fora do nariz. E eu trabalhava para ele os plantões noturnos. Como as nossas equipes eram próximas, isso era terrível, porque quer dizer que eu trabalhava 2 noites seguidas. E ele trabalhava 2 dias seguidos. Então o que era a minha rotina, no fim das contas? Eu saía de segunda-feira. Saí de casa de manhã, fui para a faculdade, fiquei lá até de noite, até o fim do dia. Saí, peguei plantão 7 horas da noite, trabalhei até 7 horas da manhã, saí, fui para a faculdade, fiquei lá o dia todo, saí da faculdade, voltei para o serviço, mais um plantão, saí do serviço, faculdade, o dia todo, e aí então vou para casa. Na terceira noite que eu voltava para casa. Obviamente que isso foi extremamente desgastante, eu tive vários problemas, é nessa época que eu começo a ter problemas estomacais e dificuldade para dormir, e o sono todo cagado, mas era o que eu precisava, eu tinha que fazer isso, não tinha outra opção para que eu conseguisse me formar. Só que ainda assim teve um problema para me formar, que era eu precisava fazer estágios externos. E eu já vinha tentando e ninguém me contratava para fazer estágio. Porque dizer que meu horário era todo cagado, a gente sabia que esse arranjo com o colega lá era um arranjo precário, né, no seguinte sentido. Ele podia um dia desistir e falar, não quero mais essa merda, tô cansado. E aí como é que fazia? Tenso, né? Passado um tempo, acho que eu trabalhei um semestre nesse esquema, eu terminei as disciplinas todas e aí só faltava o estágio. Então o que eu fiz? O estágio externo, também tinha feito todos os estágios internos, até mais, acho que eu fiz sobrando. E aí o que eu fiz? Fui caçar um jeito de eu fazer esse estágio na polícia. Então a polícia tinha alguns lugares que tinha psicólogos, eu fui nesses lugares perguntar, olha, rola, porque só vocês vão entender como é que funciona a minha escala de vida. Então o meu plano era, eu continuava fazendo a minha escala de plantão normal e fazer o estágio em algum lugar na polícia no contraturno, porque eles iam entender como é que era a minha rotina, a lógica de plantões, etc. Assim eu cheguei na delegacia, na divisão de referência da pessoa desaparecida, e a delegada de lá da época, a doutora Cristina, me fez uma contraproposta. Falou, olha, você vem trabalhar aqui, você vem lotado para cá como investigador,
A gente separa uns dias na semana para você trabalhar, para você fazer o seu estágio, para nós, na divisão, mas no resto da semana você trabalha na inspetoria. Topei, legal, consegui uma permuta, troquei com um colega e fui para lá. E foi assim que eu deixei a homicídios. E aí rolou um caso engraçado, assim, né? Mas eu sempre brinco que teve um caso que eu fugi dele, que foi o caso Elisa Samúdio. O caso Elisa Samúdio começa com um caso de desaparecimento na divisão de referência da pessoa desaparecida de Belo Horizonte, e depois, formada a convicção de que ela tinha sido assassinada, esse caso vai para homicídios. Quando esse caso estava na desaparecidos, eu estava no homicídios. Quando esse caso foi para homicídios, eu já estava na desaparecidos. Então eu fugi desse caso a vida inteira. Eu nunca trabalhei nele, apesar de conhecer a imensa maioria das pessoas que trabalharam nele. Então foi assim que, enfim, eu saí da homicídios. Acabou que o trabalho enquanto psicólogo na desaparecidos também se estendeu bastante. Então mesmo depois que eu já tinha concluído o estágio, já tinha formado, já tinha tirado o registro, eu continuei assessorando e trabalhando no núcleo de psicologia e serviço social da unidade, que inclusive me traz até aqui, Brasília. Porque é nesse núcleo, com apoio de pessoas incríveis que eu trabalhei lá, vou citar só 3, assim, que me vem muito rapidamente. A Luciana, que era outra psicóloga, que foi minha orientadora de estágio, a Renata e a Salete, que eram assistentes sociais. Foi lá que eu comecei a pensar no desaparecimento, não na lógica que pensam a maioria dos policiais sobre aquilo que eles fazem. A maioria dos policiais pensam como tarefeiros. Quando eu estava no homicídios, eu pensava como um tarefeiro. O que é pensar como um tarefeiro? Eu estou pensando agora no caso que eu estou trabalhando agora. Quando eu terminar de pensar, vai entrar outro caso e eu vou pensar nele. Eu não tenho tempo para pensar no todo, para comparar o caso de agora com o caso de antes. Não dá, eu preciso resolver esses casos rápido e a demanda é muito grande. Foi quando eu fui para o núcleo de psicologia e serviço social da Desaparecidos que eu tive a primeira oportunidade na vida de pensar no cenário. Então foi lá que eu podia comparar casos, podia perceber num atendimento um evento que se relacionava com outro, e então conseguir construir uma hipótese. Claro, uma coisa muito importante ser dita. Né? Eu tinha um acordo com a doutora Cristina e com o inspetor na época, o Cláudio Damianci, pessoas a quem eu devo muito, que era, enquanto eu estivesse no núcleo, enquanto eu estivesse no núcleo de psicologia, eu trabalhava como psicólogo. Então valiam as regras da psicologia, o que a pessoa me contava ficava comigo. Né? A não ser que aquilo colocasse ela em risco, iminente de vida, alguma coisa assim. E vice-versa. Então, eu não podia levar as coisas de lá para a investigação e nem trazer da investigação para o atendimento clínico. Né? Porque lá se atendia os familiares das pessoas desaparecidas enquanto o desaparecimento permanecesse, e em caso de desaparecimento de criança e adolescente, se atendia a criança ou adolescente quando ele retornava para casa. Qual que era o grande ganho disso? Porque eram 2 trabalhos muito distintos. Atender a família enquanto o sujeito está ausente é algo muito mais de suportar a dor, sabe? De ajudar a pessoa a continuar em pé enquanto ela não sabe o que está acontecendo, enquanto a equipe está lá se desdobrando, se batendo, tentando localizar o parente dela. Atender o desaparecido quando ele retorna é de outra natureza, uma natureza muito mais de tentar entender o que aconteceu, evitar que isso se repita, mas a gente também podia coletar dados disso, né? Dados de amostragem, né? Não dados do indivíduo. Mas então, por exemplo, saber por que motivo as pessoas, crianças e adolescentes desaparecem em Minas Gerais, por exemplo, em Belo Horizonte. Né? E aí, a partir daí, a gente produzia relatórios mensais, que era então esse momento em que pela primeira vez eu pude pensar num assunto, no meu trabalho na polícia, pôr a bola no chão, refletir sobre aquilo, pensar em soluções, pensar em saídas, fazer análise amostral dessas coisas. Então foi muito rico e foi o que me trouxe até aqui. Então foi assim que eu saí da homicídios e fui parar na Desaparecidos. Certo? É isso, gente. Acabou a live. O Lynch R1917 fez a sua última questão, última pergunta, que eu vou acabar a live. Mano, uma questão. Uma operação igual a do Jacarezinho aqui no Rio, só é chamado por esse tipo de operação com esse nível de letalidade só os Rambos?
porque vindo da militar é de se esperar, em especial na época das UPPs eu vi a atrocidade dessa galera. Mas da civil, para mim, que sou jovem, é uma novidade. Vou contar um caso, vou analisar um caso presente sem analisar um caso presente. Olha só, Lynch, R. 1917. As polícias civis também têm grupos operacionais. Eu vou usar um exemplo visual, porque é bem claro. Assim. Filme americano. A polícia é desmilitarizada, né? Então toda a polícia é civil, apesar de que ela tem uma fase ostensiva lá, que são os patrulheiros, tá? Mas você está tendo um problema muito grave ali que os detetives não são capazes de resolver. Quem que se chama? A SWAT. O que é a SWAT? A SWAT é um grupo técnico, um grupo de operações especiais. São sujeitos saídos daquela mesma polícia, cujo trabalho e o treinamento é para essas ações de maior necessidade de força. Tá? Não vou usar violência. No The Shield, sabe a série The Shield? Para quem não viu, é uma série interessante, assim, porque é bem parecido com a nossa realidade concreta aqui no Brasil. Mas no The Shield, o grupo do personagem principal, não me lembro o nome, né, do Michael Chiklis, o grupo dele é um grupo de operações, né, é um grupo especial lá, que é para esse tipo de intervenção. Então, por exemplo, em Minas, a Polícia Civil, acho que tem, agora eu não sei, porque eles sempre trocam os nomes, mas acho que é CORE hoje. Coordenação de Operações de Resposta Especial, alguma coisa assim. Então toda a Polícia Civil no Brasil inteiro tem um grupo de operações especiais, que é essa SWAT. Tá? Que é esse grupo para intervenções de maior risco de vitimização, de letalidade. Porque em tese os sujeitos têm mais preparo para esse tipo de operações. Eu tenho uns 2 ou 3 amigos no grupo especial da Polícia de Minas, da Polícia Civil de Minas, e os caras treinam pra caralho, assim, o treinamento deles é meio BOP. Isso, ótimo. Os grupos de resposta social são meio que um equivalente do BOP das polícias civis. Então eles são uniformizados, têm técnicas de intervenção mais aprimoradas, porque o trabalho deles é esse. O trabalho deles é a situação de enfrentamento. Então tem. Eu sei que no caso do Jacarezinho todo mundo ficou muito assustado. Como é que a Polícia Civil está fazendo isso, tal, não sei o quê, mas tem. Tá lá. É uma necessidade. O Grupo Tigre da Polícia Civil do Paraná, que todo mundo deve conhecer por causa do caso Evandro, lá do Ivan, é um grupo de resposta especial. Né? Então eles são treinados para isso e tal, tem técnicas. E aí, para responder a sua pergunta sobre os Rambos, em geral, esse tipo de unidade vai atrair mais esses caras mais sangue no olho, assim. E menos os caras como eu, que são mais da bola no chão, assim, né? Mais da entrevista, mais do contato, mais da dissuasão, assim. Dissuasão, tá certo isso? Mas mais dessa prosa, assim. Eu estou dizendo isso porque eu tenho, como eu disse, tenho um grande amigo no grupo de resposta especial da Polícia Civil de Minas, grande amigo, gente da mesma turma, trabalhamos junto na homicídios. E quando ele foi para lá, a gente conversou um dia, eu sempre usava ele de exemplo em sala de aula, porque eu estava num trabalho mais velado, né? Então um trabalho mais de entrevistador, de interrogador, etc. E ele estava no grupo de resposta especial. E aí um dia a gente se encontrou, nós 2 professores da academia, nós nos encontramos na academia, e aí, como é que tá as coisas, cara? E aí ele falou um negócio que eu nunca esqueci. Que eu falei assim, cara, eu tô trabalhando demais, tô muito cansado, é muito serviço e tal. Ele falou, nossa, eu também tô trabalhando demais, cara, puta merda, porra, tô trabalhando demais, tá foda, tá puxado. E a gente percebeu que a gente tava reclamando, né? E ele disse assim, eu tenho a impressão de que quando a gente chega no lugar em que a gente deveria estar, a gente trabalha mais. No sentido de que eu estava num lugar mais adequado às minhas habilidades e ele sentia que estava mais adequado às habilidades dele. Mas perceba, não é um cara brucutu, esse colega em específico. Né? Essas unidades tendem a atrair brucutus, mas esse cara não era o brucutu, ele era o cara que gostava da técnica do negócio. Né? Claro, esse cara tem que estar tem que suportar mais adrenalina do que eu. Né? Numa situação dessa, a adrenalina sobe lá na tampa e babau do pandeiro. Né? Então existe toda uma série de peculiaridades que esse sujeito precisa ter.
Assim como o cara que está lá no grupo especial não dá conta de vir trabalhar no trabalho mais conversado, né? Você precisa ter paciência, você precisa ter estratégia, não é só perguntar o que você quer saber, né? Vide a CPI aí, né? Tal. Você precisa ter um jogo, assim como lá precisa ter um jogo também. É isso que eu quero dizer, são atividades distintas que são melhores exercícios para sujeitos distintos. Assim como no meu grupo, no meu hall de trabalho, se atrai mais Mushiba, o que é Mushiba? É o cara que quer encostar, quer ter trabalho, quer evitar a fadiga. Nesses grupos de resposta especial, atrai mais Brucutu, mais Rambo. Os dois males dos dois grupos tinham que ter sido cortados na seleção, segundo o meu entendimento. Tanto o molengão, que quer encostar, quanto o Brucutu, que quer sair por aí matando os outros. Mas o processo seletivo tem os seus graves problemas. Certo? Espero ter te respondido aí, Lynch R 1917. Quero agradecer a todo mundo que participou dessa live. Muito obrigado. Desta vez eu gravei. Ah, moleque, tá ali a gravando, coisa linda. Então, se você tá vendo essa live, não mais live, né? Tá vendo essa live dead, pode ser que você esteja vendo aí no meu canal no YouTube. Então, curte, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, manda pra sua mãe, pro seu pai, pra Xuxa, enfim, pra quem você quiser. E. Ah, eu esqueci uma outra coisa. E na semana que vem. Na semana não, essa semana mesmo. Semana que vem, se eu tivesse falado na semana anterior. Nessa semana, na quinta, eu quero fazer uma live diferente. Vou ter que encerrar de novo. Quero fazer uma live diferente. Não quero fazer um pergunte ao polícia. Quero fazer uma chama psicólogo. Para discutir questões da psicologia. E como eu sou psicólogo social interessado na cultura, né, na produção cultural, então também é uma brecha para falar de cultura pop, de quadrinho, de cinema. Cinema não, que eu quase estou vendo, não. Vamos falar só de quadrinho. Então, focar nessas questões, né, que as pessoas falaram, falar de quadrinho, o que está lendo. Então, para quinta-feira, 19 horas, não pergunte ao polícia, mas chama o psicólogo. Beleza? Para a gente discutir essas coisas todas. E aí o chama polícia volta na semana seguinte, na semana que vem. Então, eles vão se alternar quinzenalmente. Beleza? É isso aí. Beijo pra vocês. Vou repetir, se você está vendo esse negócio no YouTube, meu filho, curte, compartilha, ativa o sininho, pede a minha chave Pix pra você mandar um dinheiro. Tô brincando, take it easy. E é isso aí. Até quinta-feira. Beijo do Careca.